Boa noite, Júnior. Muito obrigada por participar dessa entrevista. O objetivo aqui é que você fale um pouco sobre você, sobre o seu background acadêmico, background profissional, entender um pouco também da sua perspectiva, como que você chegou a trabalhar com dados, e quais são os conselhos que você deixa para os jovens profissionais que pretendem entrar nessa área de analytics, né? Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouco sobre você e como que o trabalho com dados surgiu na sua carreira. Então, Janine, eu sou de Sergipe, eu acho que dá para perceber pelo meu sotaque, mas nos últimos 6 anos eu morei em São Paulo. E eu fui para São Paulo justamente para expandir minha carreira, por causa que em Sergipe é uma área muito nova, diria. Uhum. E assim, eu entrei na área de dados, na verdade, primeiro que eu sou profissional formado em publicidade e propaganda, né? E na universidade a gente acabava vendo um pouco sobre marketing digital, e quando se fala de marketing digital, querendo ou não, já passa a ter uma conexão com dados, porque todas as plataformas hoje em dia acabam provendo dados para a gente analisar, para melhorar a performance de campanhas. E assim, quando eu fui para São Paulo, eu saí de um mercado em que eu era um profissional generalista, que eu fazia de tudo um pouco no marketing, mas em São Paulo, por ser um mercado maior, eles demandam um profissional mais técnico, mais especialista, e aí eu acabei entrando na área de dados em São Paulo. Por uma questão de trabalhos que eu tinha feito na minha cidade natal, eu via que, enfim, eu tinha uma afinidade maior com a área de dados, porque muito do que eu fazia na minha cidade era baseado na intuição. E foi aprendendo a analisar dados que eu aprendi a trazer um olhar um pouco mais racional para a comunicação, que normalmente não existe em agências de publicidade, por exemplo, que é onde eu trabalhei e trabalho hoje. Uhum. E você trabalha com métricas, né? Com Exatamente. análise de dados para a tomada de decisão. Exatamente. Só que a minha tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão bem focada em campanhas, seja para, estamos com a campanha em veiculação e a gente tem um público, um target A e um target B. O target A são pessoas que são interessadas no meu produto numa cidade XPTO, e o target B em outra cidade. E aí eu tento trazer uma visão de dados para entender, olha, esse target aqui está trazendo mais resultado, esse target aqui é mais barato para a gente consegue alcançar mais e gastar menos, e além de outras coisas, como é que eu uso dados para melhorar a mensagem da minha comunicação, a mensagem da minha propaganda, como é que eu uso dados para, sei lá, inspirar uma estratégia, embasar uma estratégia que uma equipe de estrategistas criou, e outras coisas mais. Uhum. Então, no caso de como acertar no público-alvo, você consegue citar assim algumas técnicas que vocês utilizem, por exemplo, segmentação? Sim, sim. Normalmente a gente faz uma coisa chamada de teste AB. E aí, por exemplo, quando a gente está fazendo uma campanha, principalmente no digital, que tudo pode ser adequado em real time, a gente normalmente modifica alguma questão na comunicação. Por exemplo, a gente muda o texto, muda a legenda, muda a mensagem, muda alguma coisinha, e tenta ver qual é a performance da campanha com a mensagem X e a performance da campanha com a mensagem Y. E a partir daí a gente consegue, de fato, dizer, olha, essa aqui com essa mensagem um pouco mais diferente está entregando melhor, logo vamos investir mais aqui nesse caminho, porque a gente consegue trazer um resultado maior para a campanha. Isso seria um exemplo. Como uma espécie de amostra. Exatamente, exatamente. Tem um outro recurso que a gente também utiliza, que é para fazer pesquisa qualitativa com o público. Por exemplo, digamos que a gente quer entender se as pessoas associaram a mensagem da nossa campanha. Hoje, veículos como Google, Facebook, Twitter e outros, você consegue fazer uma pesquisa que eles chamam de pesquisa de brand lift. E aí, como é que funciona essa pesquisa? Eles simplesmente eu tenho um target lá potencial de 1 milhão de pessoas em Portugal. Eu quero alcançar 1 milhão de pessoas em Portugal.
E aí, o que a plataforma faz ela entrega uma pergunta relacionada à associação de mensagem para pessoas que viram o meu anúncio e ela entrega para pessoas que não viram o meu anúncio. E aí, depois, ela analisa o resultado das pessoas que viram e que não viram. Em teoria, as pessoas que viram o meu anúncio, elas têm que associar mais a minha mensagem, né? E é isso que eles tentam analisar. E aí, depois, eles veem a diferença do público que viu menos o público que não viu, e aí tenta tirar esse lift e entender, olha, a campanha sim está ajudando as pessoas a associarem, por exemplo, eu já trabalhei para a marca Claro, que é uma marca de telefonia muito grande no Brasil, e aí eles queriam entender se as pessoas associavam que a Claro era a única operadora que dava internet, que dava Facebook, WhatsApp e Twitter ilimitado no pacote de dados. E através dessa campanha foi possível, e dessa metodologia foi possível entender, porque a gente analisou pessoas que foram impactadas e não impactadas para chegar a esse resultado. Entendi. Mas vocês trabalham, então, com métricas de acompanhamento, métricas que são automaticamente geradas pelas próprias redes sociais. Exatamente. Isso é a melhor parte de se trabalhar com marketing digital, dados em marketing digital, porque as plataformas hoje em dia, principalmente Google, Facebook, elas são muito estruturadas nessa parte de dados. E tanto que para um profissional de dados é uma coisa mais fácil, porque muitas vezes eu não preciso demandar um conhecimento tecnológico em certas coisas, porque a própria plataforma ela já tem uma usabilidade muito boa, ela já consegue entregar muita coisa do que eu preciso. Na própria ferramenta eu consigo filtrar métricas que eu preciso, análises que a própria ferramenta pode fazer. E, de fato, esses dados são em praticamente real time. Entendi. E você saberia dizer se essa forma de análise e para conseguir perceber o perfil do público, ela olha sempre para um histórico, não é muito preditiva? Então, isso é um ponto que eu diria que ainda é muito falho no nosso mercado de comunicação, porque a nossa análise ela é sempre olhada para o passado. Existe algumas agências de publicidade, principalmente grandes, que estão começando a trabalhar com análise preditiva, sim. Não foi o meu caso, não foi nos lugares que eu trabalhei, mas sim, a gente normalmente olha para o passado para dizer, beleza, né, o passado nos ensinou que isso aqui deu errado, não vamos fazer lá no futuro. Mas não existe muito uma análise preditiva, ainda é uma coisa muito nova para esse mercado de comunicação, porque é um mercado baseado composto por pessoas de comunicação, não são pessoas de uma área racional, não são pessoas da área de dados, e por isso que isso ainda é algo que está avançando um pouco lento. E cada vez mais as empresas querem, enfim, ser mais assertivas e, enfim, gastar menos, ganhar mais, e análises preditivas e outros tipos de análise ajudariam muito mais a sermos mais assertivos, né? Qual é a sua função hoje na sua organização? Então, hoje eu trabalho aqui numa agência de publicidade na Irlanda, que é uma agência, normalmente mercado de comunicação, a gente divide as agências em agências offline e agências online. A agência que eu trabalho é uma agência muito offline, mas o meu papel na organização é justamente tentar desenvolver esse olhar de dados para melhorar as coisas nos departamentos, melhorar desde uma estratégia, melhorar desde a criação, melhorar a performance da mídia, melhorar coisas baseadas em dados. E o que eu faço na organização hoje é desenvolver produtos que são baseados em análise de dados para, enfim, tentar entender mais os concorrentes dos nossos clientes, entender os bairros das cidades onde os nossos clientes têm escritórios. E vocês, então, trabalham muito com o próprio geomarketing, né? Exatamente, a gente trabalha muito com geomarketing para entender, porque assim, lá na agência a gente acredita que quanto menor for a área que a gente consegue analisar, mas é claro que tentando respeitar as regras do GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais a gente consegue tirar insights que sejam mais palpáveis e mais próximos da realidade de clientes menores que a realidade do mercado onde a gente está, sabe? Mas sempre chegando até o limite que não ultrapassa o GDPR. Sim, sim. Eu sei que aqui na Europa a lei entrou em vigor já há alguns anos, não sei exatamente dizer quantos anos, mas sim, é uma coisa que as empresas vão ter que se adaptar cada vez mais, porque, enfim, eu acho que vai ser cada vez mais comum surgir novas leis relacionadas a digital, relacionadas a dados,
principalmente nessa minha área de comunicação, né, porque a gente lida muito com dados de clientes, dados de pessoas Sim, físicas, e isso um dado sensível no GDPR. sim, sim. Bom, em relação assim, 4 grandes temas, dessa área, como que você definiria, qual é o conceito que você daria para Analytics, Business Analytics, para inteligência artificial e principalmente inteligência artificial responsável? Pergunta complexa, principalmente, enfim, na minha área, vou falar bem focado na minha área, tá? Analytics, na verdade, poderia ser as análises que a gente faz, pode ser as próprias ferramentas de analytics, porque existem muitas ferramentas no nosso mercado que elas são chamadas ferramentas de analytics, ou seja, Uhum, analytics é qualquer tipo de análise que a gente venha fazer. Enquanto que Business Analytics seria uma análise mais focada no negócio do cliente de fato, como a gente melhora processos, como a gente melhora, potencializa vendas, como a gente melhora performance, coisas nesse sentido. Eu acho que dados, cada vez mais a gente está gerando dado, deixando dado no mundo, né? Hoje, se a gente curte uma foto no Facebook, a gente deixa um dado. uhum. Aqui, enquanto a gente está conversando, plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp está escutando o que a gente está conversando e talvez se a gente falar aqui de um produto, a gente vai receber um anúncio já já. É o tal do rastro digital, né? Exatamente. E, inclusive, já falando sobre inteligência artificial é quando a máquina consegue meio que reproduzir algumas coisas que um ser humano reproduziria, só que é artificial, e ela consegue talvez entender coisas como essa que eu te falei agora. Às vezes, conversando aqui, ela consegue entender que a gente falou um pouco mais sobre talvez um produto XPTO e ela consegue identificar aquilo ali que ele falou no meio é um produto, eu vou pegar isso aqui para mim e eu vou tentar encaixar isso talvez com uma marca, um produto para E com te a campanha. oferecer um determinado produto. Exatamente, porque a gente vai deixando rastros, né? A gente vai deixando rastros no que a gente curte, no que a gente comenta, no que a gente conversa, e todos esses rastros são lidos por enfim, uma inteligência artificial Uhum, e entregues para a gente numa forma de um anúncio falando da minha área, né? Eu uhum, acho que inteligência artificial responsável é quando a máquina consegue fazer tudo isso, mas respeitando a privacidade do usuário, a privacidade do dado final, a privacidade do dado sensível, mas assim, otimizando o processo que ela foi criada para aquilo, otimizando o processo uhum, para entregar mais, mas respeitando o humano que ela está lendo. E eu acho que ainda é uma área que tem que avançar muito, pelo menos falando um pouco da minha área de marketing, porque uhum, existe algumas coisas de inteligência artificial na minha área, mas eu ainda acho que elas precisam ser desenvolvidas mais porque elas são muito falhas. Por exemplo, é uma parte do meu trabalho é entender o que as pessoas falam sobre as marcas. Por uhum, exemplo, se a pessoa fala, a Heineken é maravilhosa e a marca Budweiser não é tão boa assim. uhum, Exemplo bobo, mas existem ferramentas que conseguem capturar isso que a gente falou nas redes sociais, e como o volume de conversa hoje em dia sobre marcas ela é muito gigantesco, não dá para um ser humano ficar ali classificando na mão. Ou seja, existe inteligência artificial para identificar. Olha, ele falou da Heineken e ele falou que é muito boa, logo muito boa é uhum, algo positivo. uhum, E o que ele falou é sobre, sei lá, sobre a marca, não é sobre um produto específico da Heineken. E assim, só que por limitações de linguagem, por limitações de entendimento da máquina sobre o que é ironia, sobre o que gírias, linguagens locais, a máquina, na verdade, ela não consegue ser tão precisa em certas análises. Porque, uhum, por exemplo, se eu falo Heineken é legal, mas eu boto uma hashtag SQN, SQN significa só que não. uhum. E aí, às vezes, isso a inteligência artificial não pega. E aí acaba entrando numa esfera positiva, mas na verdade aquele comentário é negativo. Sim, sim. Ou seja, o olhar humano ainda é muito necessário, pelo menos na minha área, porque a inteligência artificial por si só não resolve ainda. Ainda, a tendência talvez seja o aprendizado das máquinas chegar a tal ponto de conseguir detectar
essas peculiaridades e a própria ironia, como você referiu, na parte de análise de sentimento, que é muito importante no marketing, como você está referindo, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, a gente está evoluindo passo por passo e vai chegar esse momento em breve. Sim, sim. Bom, como você falou do Business Analytics, como que você vê o papel dessa área na sua organização hoje? Então, hoje, como eu falei, é uma agência offline, né, que está tentando se adaptar à nova realidade. Hoje é uma área essencial, porque é uma área que, de fato, está embasando tudo que eles faziam há anos na instituição. E é uma área que está sendo um direcionador, de fato, para desenvolver o negócio deles, porque agora eles conseguem chegar com um cliente potencial falando: olha, a gente acredita que você tem que fazer isso, mas não é a gente que está falando, são os dados aqui, é essa base de dados que a gente está tendo aqui dos seus consumidores que estão demonstrando que tem interesse pelo seu produto, por exemplo. Ou seja, essa área ela é um pilar essencial hoje na empresa, porque cada vez mais a gente precisa provar, e assim, nada melhor do que os próprios dados, os próprios números para provar que aquilo que a gente está sugerindo não é um caminho que saiu da nossa cabeça, e sim um caminho Sim, embasado em informação. sim. E que tipo de análise você realiza hoje? Você falou das métricas utilizadas pelas redes sociais, que são fornecidas pelas próprias redes sociais. O que mais que tipo de análise vocês fazem hoje dentro da organização? Tá. Como eu falei, tudo que a gente faz hoje em dia, as ferramentas capturam, né? A ferramenta captura o que a gente está fazendo. Se você noivou recentemente, você botou provavelmente um marco no Facebook, noivei. Se você está acessando o seu Facebook através de um iPhone, o Facebook sabe disso. E quando eu falo Facebook, é só como exemplo, tá? Mas eu estou falando de Instagram, Uhum. Google, todos eles. Se você clica em botões relacionados a e-commerce, a plataforma entende que você é provavelmente um comprador engajado, porque você está clicando. E aí o que eu faço hoje lá na agência, que tipo de análise eu tento... e assim, esses dados as plataformas usam para fazer você comprar mídia, para fazer você usar isso como filtro para você atingir uma certa pessoa. Eu quero pessoas que acabaram de noivar recentemente, mas o que eu faço lá, a análise que eu faço isso do caminho reverso, que é a plataforma tem isso, mas eu tento puxar isso para categorizar e tentar entender targets para melhorar o trabalho que a agência faz. Sei lá, eu coloco lá um raio de tantos quilômetros num bairro X da cidade e eu tento puxar o máximo de informação que eu posso daquela região para tentar embasar o máximo possível a estratégia que a gente vinha fazendo naquela região. Essa é a análise mais recorrente que eu faço na agência. Você considera que a sua organização hoje tem uma cultura data-driven ou ainda não, porque ela está num caminho de transformação digital? Olha, ainda não, mas está andando fortemente para que passe a ter, porque apesar de eu estar trabalhando lá há pouco tempo, eu entrei lá em fevereiro, desde então, tudo que eles tentam fazer, eles tentam me envolver no processo para ver. Siri, você tem como ajudar a embasar isso de alguma forma? Você consegue ter outras ideias baseadas nos dados que você tem? Não são data-driven, mas eles estão se tornando e estão vendo valor nisso, porque, enfim, eles sabem que de fato é o futuro e eles sabem que, enfim, os clientes estão exigindo esse racional por trás. Sim, entendi. E, na sua opinião, quais seriam fatores críticos para o sucesso na implementação de um projeto de Business Analytics? Então, o que eu considero essencial para o sucesso desse projeto, principalmente se tratando de marketing, é que tudo esteja tagueado, porque muitas vezes, quando a gente começa uma campanha, por exemplo, para levar usuários para um site, a gente precisa traquear todos os rastros possíveis do usuário naquele site. E tudo tem que ser mapeado previamente para que as tags estejam instaladas e a gente consiga capturar todo esse trajeto, toda essa jornada do usuário. Outra parte importante é infraestrutura, a gente precisa de ferramentas boas para fazer isso,
porque uma coisa que acontece muito na área de marketing é que às vezes a gente tem uma ferramenta para puxar o dado fácil, o dado que a gente quer da plataforma que a gente quer, mas às vezes a gente não tem uma ferramenta de dashboard boa o suficiente para fazer uma visualização de dados interessante com aquilo ali que a gente puxou. Ou seja, a gente precisa também de infraestrutura. Eu acho que seria mais esses dois pontos: planejamento para entender o que precisa ser mensurado de fato, um objetivo muito claro para a gente ter KPIs coerentes, indicadores de performance-chave coerentes com o objetivo. E o outro ponto seria, sim, infraestrutura, exatamente, infraestrutura. E aproveitando o gancho, que ferramentas vocês usam hoje na organização? Então, a gente utiliza as ferramentas nativas das próprias plataformas dos grandes veículos de comunicação, como o Google. A gente utiliza o Google Analytics, que é para website. A gente utiliza o Google Data Studio, que é para dashboards. A gente utiliza o Google Trends para entender um pouco sobre interesse de busca, interesse do que os usuários buscam. Quando a gente vai para o Facebook, a gente tem plataformas próprias do Facebook, como o Facebook Insights, o Facebook Ads para criar campanhas. E normalmente a gente tem um terceiro que não é relacionado a esses veículos, que é o Supermetrics, que é uma plataforma que ela puxa dados de todas as plataformas e a gente organiza tudo em um Google Planilhas, para depois gerar essa visualização, esse relatório que a gente vai apresentar para o cliente, ou se o cliente vai ver em real time. E os dashboards que são compartilhados com os clientes são feitos pelo próprio Google? Sim, normalmente. Depende do projeto, depende do cliente, mas normalmente sim. A gente, na verdade, que faz, mas a gente utiliza a tecnologia do Google. Mas às vezes a gente usa um Tableau, em alguns casos o Power BI. Tableau é a minha preferida, mas nem todo cliente paga pelo Tableau, então cada caso é um caso. Você percebe que clientes maiores têm preferência por esse tipo de plataforma, como o Power BI e o Tableau? Ou não existe essa relação? Na verdade, minha opinião é que, pelo menos se tratando da área de marketing, já até clientes maiores, eles não têm muita maturidade para essa área de dados, e é meio que o que a agência falar. Se a agência falar o Google Data Studio é o melhor, vai ser o Google Data Studio. Se a gente falar que vai ser o Tableau, a diferença é que um cliente maior está mais aberto para pagar um Tableau e um cliente pequeno está mais aberto para um Google Data Studio que é de graça. Entendi. Bom, como que você vê a sua organização daqui a 3 anos? E, mais importante, como que você se vê profissionalmente daqui a 3 anos? Bem conceitual mesmo. Bem, eu vejo a minha organização como uma organização referência no mercado de comunicação, porque é uma agência é uma empresa que está se adaptando a essa nova realidade, diferente de outras do mercado onde a gente está, e por isso eu imagino que vai se tornar uma empresa referência em comunicação baseada em dados daqui a uns 3 anos. E eu me vejo talvez liderando uma área de dados em uma empresa como um Google, um Facebook em breve, que é uma empresa são empresas que eu gostaria de trabalhar, porque eu acredito que para essa área de dados, talvez eles estejam falando um pouco de marketing, são as empresas que estão mais à frente, mais desenvolvidas. Entendi. E quando... Você já tocou um pouco nesse assunto, mas quando nós pensamos hoje em Business Analytics, existe uma infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas para suportar esse processo e que estão à disposição dos profissionais. De acordo com a área de atuação do marketing, que é a sua área, você já referiu algumas, mas de uma forma geral, os profissionais de Business Analytics, que ferramentas você aconselharia um jovem profissional a aprender? Quais ferramentas você acha que são mais essenciais, mais necessárias para os jovens que vão trabalhar com Analytics, em qualquer área? Ok. Eu acho que tem uma parte mais voltada em análise de dados e puxar dados, que seria entender de algumas linguagens de programação como a SQL, e aí entender da plataforma do SQL Serve,
Server é entender de linguagem R, e aí entender um pouco da plataforma do RStudio, e focando mais na área de data visualização, eu acho que, enfim, todo profissional de dados tem que saber usar o Tableau, porque o Tableau é a ferramenta, pelo menos na minha opinião, mais fácil de se aprender e uma das que você consegue fazer mais coisas incríveis em menos steps, menos passos. Eu acho que essas seriam as ferramentas que eu recomendo, uma ferramenta de data visualização e entender um pouco de linguagem de programação voltado para linguagem R, que seria mais estatística, um SQL para trabalhar com banco de dados, seriam essas 3 áreas básicas aí. Eu acho interessante que você coloca a parte de visualização da informação e dos dados tão relevante quanto trabalhar as análises, saber mostrar, né? Exatamente, e eu digo isso porque, assim, número é uma coisa que nem todo mundo está aberto para digerir, principalmente na minha área de comunicação, são comunicólogos. E se um dado ele não tiver bem apresentado, se um dado ele não tiver bem estruturado, com a cor correta, com o desenho correto, com o gráfico correto, com o storytelling, a chance daquele dado morrer na empresa e ninguém utilizar para nada é enorme, na minha opinião. Por isso que Trabalho perdido, né? é um trabalho perdido. Eu acho que data visualização é um caminho, é uma estratégia para a gente fazer com que o dado seja assim consumido e passado à frente e as pessoas utilizem aquilo com um olhar estratégico de fato. Por isso que eu acredito que seja tão importante quanto. Entendi. Bom, você falou das ferramentas. Agora, em relação a soft skills, o que você considera muito importante para um profissional que está entrando no mercado de analytics? Sem dúvida nenhuma, ser muito curioso e ser extremamente... Não são todos que são, mas seria legal você ser uma pessoa organizada, porque não tem coisa pior no mundo do que você pegar uma base de dados desorganizada feita por outra pessoa, por exemplo. Bom, para concluir, Júnior, que conselhos você daria a quem quer seguir uma carreira na área de analytics mais aplicada a negócios? Tem o YouTube e cursos online como seus melhores amigos, porque assim, não é em toda cidade que a gente encontra cursos bons de data. Ou seja muito amigo do YouTube, que a gente tem muita coisa legal no YouTube sendo ensinado por muitas pessoas. Seja amigo de cursos online, por mais que você talvez não goste, mas é essencial, principalmente agora nos tempos de Covid. E assim, procure, tente conseguir um estágio. Não é difícil, eu acredito que quando você é aberto, quando você mostra que você quer aprender, que você tem sangue no olho, não é difícil conseguir um estágio. Um estágio é muito importante, porque quando você sair do seu curso, você já vai ter uma bagagem profissional, você já vai ter algo no seu currículo que mostra que você tem experiência naquilo. Eu acho que seriam essas 2 coisas essenciais, que enfim, seja curioso, pesquise, faça cursos online, entre em contato com profissionais que já estão no mercado, façam perguntas. Não é questão de ser interesseiro, e sim se mostrar interessado, sabe? Enfim, eu acho que essas seriam as dicas cruciais. Júnior, muito obrigada pela sua disponibilidade, por participar dessa entrevista. A disciplina aqui é Aplicações de Business Analytics. Ela é ministrada pelo professor Raul Laureano, do ISTE, em Lisboa. E nós somos a primeira turma de Business Analytics, essa é uma das primeiras disciplinas. E muito obrigada pela sua participação. Que bom, obrigado. Obrigado pelo convite. Fico feliz de ter ajudado.